Ninguém, não é papel de direção nenhuma. E aí, assim, não estou aqui para defender nem a direção passada, mas o servidor se afastou do que era dele. O servidor se afastou do que era dele. O servidor tinha que estar lá, entendeu? E dizer, não dá mais. Não dá mais. A gente está se estendendo, está exaurindo. E o servidor, e aí fica a crítica a cada um dos servidores, optou por, sozinho, dizer, eu estou fora. Entendeu? Eu fiquei até o final. Mas tem vários seguidores, durante o caminho, optaram por sair. Não é assim. Vamos, não dá mais, vamos na Assembleia, vamos dizer que não dá mais. Vamos ter a cabeça fria. Dessa vez, para deflagrar greve, eu tinha dito ao pessoal, não vamos deflagrar greve em dia de ato. Vamos sentar num dia para discutir se a gente vai para a greve ou se não vai para a greve. Vamos fazer a coisa sem ser de uma forma emocionada. É uma decisão estratégica. Não é finalidade. Não é finalidade estar em greve. Acho que ninguém gosta de estar em greve. Esse é o primeiro ponto. A greve só vai durar o tempo que for se os servidores disserem que ela vai demorar o tempo que for. Tá? Eu acho arriscado a gente estabelecer um calendário até tal dia, porque senão o governo, até tal dia tá bom. Beleza. E o governo já tem dito isso. O governo tem dito isso. E, posso só uma palavrinha? Porque a gente está procurando um alvo errado. Porque em vez de estar atacando o governo para dar uma característica política, tem que atacar o Supremo. Porque eles é que tem que pagar a gente. Então tem que ter uma reforma no orçamento. Então, meu irmão, eu não vou pagar. Sabe por quê? Justiça não interessa. Sim. Tá bom? Ao país. Então quem tem que resolver são os ministros, é o Supremo Tribunal. Você pode tirar a gente dessa situação. O governo populista, pra gente lá, pra eles ganham voto, nós somos ricos. E na verdade não é essa. Então vou botar isso no final da fila para responder. Desgastando sempre é uma luta política. Eu acho que tem que ser lá com. Deixa eu responder essa depois. Então, a primeira questão sobre a questão da duração da greve, eu acho que passa por aí. Se todo mundo que estiver aqui, estiver presente, achar que não dá mais, acaba a greve. Acaba a greve, simples assim. A segunda questão que foi colocada foi sobre a questão dos percentuais. Eu acho que a gente está no momento de construir. Hoje a gente não tem 70% da categoria em greve. Então quando a gente tiver 70%, 80%, 90%, 100% da categoria em greve, é que a gente senta com força para definir o que é serviço essencial, para definir qual é o funcionamento mínimo. Não dá para você começar já com rodízio de 40%, tá? Com uma mesa de negociação que impõe um monte de coisa, depois você está fragilizado, dá uma banana para você, deixa você, corta teu ponto depois. E a resposta que a gente tem para posicionamentos radicalizados, são posicionamentos radicalizados, só isso. Então vai cortar ponto, então a gente não repõe. Vai cortar ponto, ninguém repõe. Eu estava dizendo isso lá, TRE vai cortar ponto, beleza. Minhas contas, elas têm prazo, tem prazo preclusivo. A eleição também, problema nenhum. Então se a gente tiver força para isso, a gente vai dar a resposta que esses caras precisam. Agora precisa que esteja todo mundo junto. Precisa que esteja todo mundo junto. Sobre essa outra questão, eu acho que a gente tem que atacar os dois lados. Só lembrando, ano passado, o dono do cofre, no final das contas, é o executivo. Peluso fez o papel dele, entre várias aspas, que a gente sabe que não fez. É um bloco de poder articulado. Eu não acredito em submissão, nem do legislativo, nem do judiciário. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Os três, conjuntamente, eles representam o mesmo grupo, eles representam os mesmos empresários, eles representam os mesmos interesses, os mesmos. E a gente só conta com a gente. Tá? Então a gente pressiona de um lado, pressiona do outro, porque Peluso fez o papel dele. Peluso mandou o orçamento integral, quem botou foi Dilma. Tá? Com a conivência do legislativo. Então ele tem que pressionar todo mundo, de um lado e de outro. É de Dilma sim a responsabilidade também. Também. Gente, dessa vez saiu novamente. A gente acaba nessa última fala, porque a gente ainda tem 3 mandatos. Está correto. Então só para fechar essa fala daqui. A gente tem que levar em conta que, mais uma vez, os tribunais dessa vez ainda foram melhorzinhos, né? Ano passado eles mandaram na integralidade. Esses anos eles mandaram duas parcelas, uma para janeiro e uma para julho. E a sinalização que a gente tem da executiva de corte novo. Então a gente pressiona, e aí pressiona todo mundo, desgastando o governo, dizendo que o judiciário é fraco, que a justiça é injustiça do trabalho, e vai para cima de todo mundo, nós juntos, para cima desses caras todos, onde a gente vai tomar na cabeça sempre, procurando o que é nosso inimigo. Nossos inimigos são eles. A gente só conta com a gente. Só para lembrar, Fred,
No dia 22 de dezembro do ano passado, quando a gente conseguiu negociar com o Supremo um corte no orçamento da ordem de 700 milhões para implementar a primeira parcela, quem mandou o recado para os líderes do governo e para aquele deputado do orçamento, como é o nome dele? Chinaglia, o canalha, ali do canalha, foi a Ideli que disse: nem que o judiciário corte no seu orçamento vai ter aumento para servidor. Foi o governo que fez isso. Vamos lá, gente, deixar as casinhas. Vamos junto.